Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Rafaela, eu sou da organização. Acho que a gente pode começar assim as apresentações. Eu vou só pedir para que, caso alguém tenha alguma apresentação com nudez ou com algum direito autoral, que avise para que a mediação possa organizar e deixar essas apresentações para o final, tá? Porque como a gente vai gravar a apresentação, a gente vai gravar toda a mesa, para a gente fazer essa organização mesmo, tá? Mas a gente já pode começar assim. Show, então. Eu vou escrever no chat, eu fiquei de acompanhar o tempo. E acho que a primeira apresentação é da Thaís Mendes. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Thaís Carneiro. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação, para a gente conversar um pouco melhor. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. Ok, travou. É emoção. Não vai adiante. Agora sim. Bom, gente, é um prazer participar desse evento junto com vocês. Eu sou a Thaís, meu mestrado é na área de História Social, então eu dei uma olhada nos trabalhos dos demais, então acho que eu vou ser uma das mais diferentes da mesa. E a minha pesquisa, ela começou a partir de uma inquietação própria minha em relação ao tema de mulheres viajantes, porque eu tenho um projeto, que é um site, se chama Mulheres Viajantes, em que eu discuto essa jornada de viagem solo atualmente. E foi a partir do recolhimento desses relatos, eu tenho mais de 200 relatos no site, que eu me interessei para juntar com a área acadêmica e pensar essa mulher viajante no tempo. Então, eu trouxe para vocês hoje a colombiana Soledad Costa de Sampé, numa viagem específica dela à Espanha, que foi em 1892. Por que é tão importante essa data para a gente na história? É o aniversário do quarto centenário de conquista da América, e a Soledad, enquanto escritora intelectual reconhecida à época, que isso não era algo comum entre as mulheres nesse contexto, é convidada pela coroa espanhola para visitar a Espanha e participar dessas comemorações. Então, ela participa de vários eventos. Como nosso tempo é curto, eu selecionei um desses eventos só, que é esse Congresso de Americanistas, e, a partir disso, pensar a jornada dela em específico. Por quê? Comentei que isso não era algo comum em relação às mulheres da época, né? Ter essa jornada fora da vida doméstica, ter uma inserção na vida pública, mais do que isso, ser reconhecida para essa vida pública, é algo que a torna ter interessante para essa pesquisa, objeto, na verdade. E ela é uma colombiana que teve uma formação educacional, ela teve acesso ao ensino formal em vários países, não só na Colômbia, mas em Paris, no Canadá, que foi algo fora da curva, digamos assim, que está relacionado à própria jornada familiar dela. Então, esses fatores, porque o pai dela é um general importante para a independência colombiana. Além disso, o fato de ela ter se casado com um importante diplomata, que é o José Maria Samper, essa combinação, além do próprio trabalho dela, faz com que o trabalho dela ganhe eco e seja recebido em várias esferas, né? Então, permite a inserção dela em diferentes redes de sociabilidade.
E eu estudo a produção dela, que tem o nome de Viaje à Espanha, que são 2 tomos de um livro de viagem, que foram escritos e publicados depois da viagem em si, que é uma viagem que dura 2 meses e meio, que ela percorre a Espanha, uma parte de trem, uma parte de diligência, que seria uma espécie de carruagem, o que é uma das críticas de outros viajantes, porque marca essa ideia da Espanha como fora da Europa Central, como um espaço de atraso. O mundo ibérico, que era tão destacado pelas inovações dos processos de expansão marítimo-comercial, que são essas comemorações, né, depois de 4 séculos, e que agora é tido como a margem dessa dita civilidade, dessa dita civilização. Então, ao invés de ocupar o espaço do progresso, a Espanha ela ocupa esse espaço tido como do atraso. E um dos fatores que vai ser destacado para justificar esse espaço que ela ocupa é o meio de transporte defasado em relação a demais espaços. Então, ela entra na Espanha pela França, faz essa jornada, ela tem quase 60 anos, é viúva, já está acompanhada de uma filha dela, que se chama Blanca Leonor, com 30 anos. Então, eu estudo esse relato de viagem, as cartas da Blanca Leonor para a tia Maria, que é uma tia paterna dela, e outras publicações. As apresentações dela no congresso é até engraçado, porque o tempo que as pessoas têm para falar nos congressos nesse contexto é ao mesmo tempo e a mesma organização que a gente está partilhando hoje. De ter uma mediação de mesa, de ter 15 a 20 minutos de fala, enfim. É bem curioso isso. E os próprios anais dos congressos que vão trazendo um pouco dessas falas. O que está em jogo dentro desses espaços. Então, eu comentei que ela estaria um pouco fora do que seria o comportamento esperado das mulheres dentro desse contexto, mas isso não significa que o meu trabalho a constrói nessa leitura do extraordinário, que é um cuidado muito importante que a gente tem dentro da área da história, em abandonar essa perspectiva que foi uma perspectiva muito corrente, que é a da história feita de grandes acontecimentos, grandes heróis, grandes feitos, para pensarmos que as ações do sujeito, elas só fazem sentido porque elas estão inseridas num contexto histórico-social específico. Então, não há nada de fora da sua temporalidade, ela não é à frente do seu tempo, ela se comunica com as práticas culturais que existem dentro desse contexto, não só se comunica, como a participação dela nessas comemorações é muito legitimada pela inserção dela em redes de sociabilidade masculinas. E ela traz bastante isso nos relatos de viagem, não como se fosse um problema, mas como se fosse algo positivo, no sentido de que ela não ocupa um lugar que ela não deveria, por ser cercada tão somente de homens, mas que ela faz parte daquele ambiente como uma eleita, diferentemente de outras mulheres. Isso não é algo que a gente pode atribuir ao tempo. Ah, não, em fins do século XIX só existiam redes de sociabilidade intelectuais masculinas. Não é isso. Mas ela optou por se inserir nessas redes, conscientemente ou não, mas ela joga com essas relações de poder e com essa inserção. Então, nessas comunicações que ela faz, por vezes ela pede licença para falar, porque ela está em meio a essa intelectualidade feita por homens de letras, como eles chamam, mas ela, ainda assim, por mais que ela peça licença, por mais que ela diga
que o discurso dela vai ser inferior aos demais, que ela não seria uma especialista no tema, ela fala. E o ato dela falar e o que ela fala é muito importante dentro desse contexto. Então, para a gente pensar dentro dessa lógica de que não é uma inferioridade que ela assume para si por ser mulher, mas é um jogo que ela usa, que ela negocia para operar dentro dos códigos de conduta que são vigentes, é esse cartão de visitas que eu trouxe para vocês, que é um cartão de visitas de 1892. Ele está bem clarinho, mas eu tirei a imagem da Biblioteca Nacional da Colômbia. E nesse cartão de visitas, ela entregou durante os congressos e ela elenca uma série de cargos que ela ocupa. Então, o fato dela estar ali representando a Colômbia, qual é o papel dela nos congressos, no caso do Congresso de Americanistas, que é esse congresso que eu trouxe para vocês, esse debate dela como membro honorário, então um reconhecimento não só para participar como representante da Colômbia, mas para falar dentro de uma perspectiva selecionada, digamos assim, né? E dentro dessa relação, o que significaria esse Congresso de Americanistas? Esse é um congresso que reúne todos os estudiosos de América, não só americanos, hispano-americanos, mas outras pessoas, outros estudiosos da Europa, principalmente franceses, também franceses e portugueses fazem parte desse bojo, e há um exercício, como eu comentei com vocês, de que, do tanto que se fala dessa Espanha como espaço de atraso, dessa Espanha que ficou fora desse jogo do século XIX, desse jogo tido como do progresso, que um viajante argentino chamado Domingo Sarmiento coloca como história a destiempo, como se a Espanha andasse para trás, o tempo histórico da Espanha andasse para trás, de tão devagar que ela se desenvolve. O que traz aqui essas tensões. Então, é um espaço extremamente tensionado, o Congresso de Americanistas, e ela traz isso no relato, no sentido de que, por mais que haja uma troca de gentilezas nessas apresentações, há um rancor imbricado no discurso dos espanhóis, no sentido desse rancor recente por conta da independência das antigas repúblicas hispano-americanas. Então, não só institucionalizado esse rancor e essa tentativa de curar feridas e uma reaproximação entre essas pessoas, mas há essa necessidade de se posicionar como um cumprimento de cavalheiros nessas relações. Mesmo assim, há esses espaços de negociação, propriamente os hispano-americanos observam mais do que aceitam esse evento como uma situação completa de hospitalidade, uma situação completa de naturalidade. Então, ele foi realizado no convento de Santa Maria de la Rábida, em Huelva. Qual a importância desse espaço? É um dos espaços mais emblemáticos para a saída de Cristóvão Colombo da Espanha para o processo de conquista. Então, há uma reafirmação durante o Congresso de que esse é um espaço que vai homenagear e vai reiterar a importância de Colombo para que tenha tido esse encontro entre essas pessoas, ao mesmo tempo que ela corrobora com essa ideia de homenagem, de reconhecimento de Cristóvão Colombo como um homem extraordinário, um homem de grandes feitos. Ela critica essa conquista
como uma invasão da Colômbia pelos espanhóis. E para a gente ter em vista de que esses espaços de negociação, esses espaços de tensão, eles não seguem uma linha reta, há discursos que são discursos contraditórios, diante não só de uma marca de ressentimento, mas do próprio entendimento do que se vive, e a partir disso, refletir sobre a relevância desse congresso, essa necessidade de posicionamento da Espanha em meio à perda dessas antigas colônias, ela ocupando esse espaço marginal dentro das disputas políticas da Europa Central, e, por outro lado, a necessidade desses hispano-americanos se destacarem dentro desse meio intelectual eurocêntrico. Então, tudo isso em jogo, e a partir desses mecanismos que eu leio esses processos. Bom, é isto. Oi, Thaís. É que não queria te interromper. Depois a gente precisa combinar só com os participantes, porque eu estava no chat, mas acho que você não estava vendo, né? E não queria te interromper com o microfone ligado. Obrigada, parabéns pela sua apresentação. Acho que agora a próxima pessoa é o Fernando. Aí, Fernanda, não sei se o que você prefere, se eu aviso aqui no chat ou se eu posso te interromper caso passe de 12 minutos, que é o combinado pelo evento. Vocês conseguem me ouvir? Não sei se o Fernando está na sala. Você, sim, o Fernando a gente não escuta, não. Ele está falando, mas a gente não está escutando. Eu não sei se o microfone está desligado. Fernando, vê se você for lá em cima, no link do Meet, tem um cadeadinho. Já aconteceu comigo de nesse cadeadinho, se você clicar, tem permitir microfone. Vê se o seu microfone está permitido. Não te escutamos. Eu acho que é melhor você sair e entrar de novo.
continuamos não te escutando. Thaís, não seria melhor o próximo apresentar enquanto o Fernando vai tentando resolver esse probleminha? Oi, gente, por mim, sim. Se for tudo bem para o Fernando e para os participantes acho que é a Olivia e a Alice e Camila, né? Se elas já estiverem presentes. A Olivia sou eu, inclusive. Acho que pode ser. Só para não atrasar, porque às vezes pode demorar um pouquinho para ele ligar Sim. e tal. E porque tem um tempo realmente curto. É. Por mim, tudo bem, gente. Então tá. Então, Aí vocês querem que eu avise aqui pelo chat? Como vocês preferem? eu acho que você pode avisar pelo chat que eu vou passar os slides, mas aí as meninas me avisam. E a última a falar é a Camila, então ela vai estar olhando o chat, né, Camila? Tá bem. Sim. Muito ruim ficar interrompendo pelo microfone, então eu escrevo no chat, gente. Tá certo. Então vamos, meninas. A Alice vai começar. Deixa eu colocar os slides aqui, peraí. Isso. Boa tarde, pessoal. Eu vou, quando a Olivia colocar aí os slides, vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Enquanto a Olivia coloca os slides, eu daqui a pouco eu vou começar a contar o tempo. Estão vendo a tela? Estamos sim, Sim. Olivia, perfeito. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Alice Pereira, eu vou apresentar com as minhas colegas Olivia Mello e Camila Barros. Nós três somos professoras do Instituto Federal Fluminense, Campus Macaé. E nós vamos apresentar o trabalho Mulheres em Quarentena Artística, uma proposta de educação feminista em tempos de ensino remoto. Então, pessoal, nós vamos falar sobre um projeto que, na verdade, é um desdobramento de um projeto que já vem rolando mais ou menos desde 2017, que é do Núcleo de Estudos de Gênero, Diversidade e Sexualidade, que tem no nosso campus. Na verdade, tem em outros campos de outros institutos federais também. São núcleos de estudo mais ou menos da mesma linha. Nós já realizamos rodas de conversa, palestras, debates, trabalhos interdisciplinares, enfim, vários eventos dentro do nosso campus, que tem ensino médio, ensino superior, subsequente, etc. Tá ok? Então, a gente vem trabalhando com um projeto que é Mulheres em Quarentena, como sobreviver em tempos de Covid-19, e pode passar, Olivia. E qual a objetivo geral desse projeto, né? Contribuir para questionar todas essas posições em que as mulheres se encontram nesse momento de quarentena e de pandemia, né? Seja a questão da sobrecarga mental e física de trabalho doméstico, do mercado de trabalho em si, cuidado dos filhos, cuidado com a saúde, enfim, das mulheres que estão na linha de frente contra a pandemia também, etc. Aumento de violência doméstica e por aí. Então, a gente quer usar instrumentos, né, artísticos e de comunicação para a gente poder expressar um pouco desse trauma coletivo que a gente tem vivido. Então, os objetivos específicos do nosso projeto tem sido de estabelecer essa rede de afetos, né, e ouvir as dores das mulheres da nossa comunidade, alunos e servidoras, né, para a gente pensar nas questões de ser mulher ontem, hoje
e no futuro. E também promover uma transformação dessa dor e dessas angústias em uma performance, né, artística, colaborativa e coletiva para a gente e, de certa forma, formulando esse momento que a gente está vivendo. Pode passar para o próximo, Olivia. Então, a pesquisa tem se realizado pela promoção de debates, a gente participou de algumas lives, de podcast, e temos usado também muitas redes sociais, especialmente o Instagram, e usado isso como forma de diálogo com a nossa comunidade para expressar todas essas discussões importantes sobre a posição da mulher e como, de certa forma, as desigualdades foram sendo esgarçadas, né, e aprofundadas por esse momento de pandemia. Então, um dos materiais que a gente tem a gente tem feito produções coletivas e colaborativas de textos verbais e não verbais, né? Especialmente através da nossa conta no Instagram, que a Olivia vai falar um pouquinho, e tanto textos acadêmicos, artísticos, enfim, que tanto tem sido da própria comunidade escolar, da nossa própria comunidade, mas também tem sido uma maneira da gente divulgar trabalhos de outros artistas, enfim, de fazer um pouco essa discussão mesmo e ampliar o nosso... Perdão. Pode ser o próximo, Olivia. Enfim, um dos resultados que a gente tem tido foram participação nas reuniões de um novo grupo de pesquisa, que é o Poieses e Alquimia Feminista, a produção de podcast, a gente participou de algumas lives também, está tendo um curso livre, né, sobre mulher, corpo e decolonialidade, e discurso descolonial, e também a nossa conta no Instagram, que é o que a Olivia vai entrar mais profundamente agora, tem sido um instrumento mais amplamente usado. Obrigada. Então, continuando o que a Alice começou a falar, além dessas várias produções que a gente vem realizando durante a quarentena, a gente tem focado, pelo menos o nosso projeto começou na quarentena, pensando nas produções para o Instagram. Então, eu começo mostrando para vocês uma HQ que foi produzida por um dos nossos alunos, que é o Kevin, e essa HQ tenta abordar o índice de violência doméstica como ele cresceu durante a pandemia. Então, diz assim, tem aqueles motivos, tem aqueles dos quais devo cuidar. Há motivos para não sair, e há dolorosas razões para não ficar. Não há por que continuar assim, antes que o pior aconteça. Alô? Sim, por favor, me ajuda, ele me bateu. Então, aqui, essa HQ, que é do aluno Kevin, ela trabalha um pouco também a questão do privilégio, né? Quem pode ficar em casa, né? E ficar em casa é tranquilo para quem? Então, fala também de algumas vulnerabilidades e como a mulher que passa por violência doméstica, né, enquanto uma vida precária, como vai dizer a Judith Butler, ficar em casa, né, a gente está falando de duas vulnerabilidades, e essa vulnerabilidade é a vulnerabilidade do vírus, mas ficar em casa também não é uma opção para essa mulher. Tendo em vista essa HQ produzida, a gente também produziu algumas campanhas, e essa campanha é uma campanha de denúncia à violência doméstica que foi produzida por uma das nossas bolsistas, que é a Heloísa Garcia, para acolher de alguma forma essas vítimas, né? Então, como ajudar mulheres que sofrem violência doméstica? Explique. Sem assustá-la, tente fazer com que ela entenda que está num relacionamento abusivo. E aí tem o ciclo da violência, intervém. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Se você vê ou escuta uma mulher sendo agredida, ligue 190. Se você sabe que alguém vive em situação de violência doméstica, ligue 180. Sair de uma relação abusiva é muito difícil, mas com ajuda é possível. Unidos somos mais fortes. E no final a gente sempre coloca o nome do autor, né? No caso é essa aluna e bolsista do Nugedes, e o símbolo do projeto.
São duas fotografias, na verdade, com texto, que é da Alessandra Paravidino, que é a nutricionista parceira nossa, é nutricionista do nosso campus e parceira do nosso projeto, e ela, de forma metafórica, né, vai falar das multitarefas realizadas pela mulher, o cuidado com as crianças, o trabalho doméstico, o home office, e aí, pela imagem, que está um pouco desfocada, né, propositalmente, esteticamente, a gente vê essa mulher na cozinha e uma criança, né, agarrada nela ali. E aí, o texto. E quantas nela cabem? Outras tantas já não valem. E quando a alma cansa, choro em forma de dança. Então, de alguma forma, ela está falando para a gente, aí é a Alessandra, né? De alguma forma, essa imagem está mostrando para a gente, essas imagens, como perlaborar todas essas questões pelas quais as mulheres passam durante a quarentena, através da arte, que eu acho que é o grande objetivo do nosso projeto, falar dessas questões a partir de um olhar artístico, e um olhar artístico amplo, expansivo, porque é fotografia, é poesia, é HQ, tudo vale para a gente trabalhar isso no Instagram. Por fim, um bordado, esse bordado e o pequeno poeminha foi feito também pela Heloísa Garcia, nossa bolsista, e foi feito a partir, porque a gente também está fazendo uma roda de leituras, um curso sobre feminismo decolonial, e a gente está fazendo essa roda de leitura lendo textos críticos e artísticos dialogando. E aí um dos textos que a gente leu foi o texto da Angélica Freitas, que é Um útero do tamanho de um punho. Depois que ela leu esse poema para a nossa roda de leitura, ela me mandou um WhatsApp com esse bordado, que a partir da leitura do poema, ela fez esse bordado e esse pequeno poema. Um útero do tamanho de um punho. Produz e reproduz, sustenta capital, sua resistência. Seria muito mais letal do que meros socos. E aí, a mensagem dela. Desde a primeira vez que li o poema Um útero do tamanho de um punho, pensei bastante sobre a imagem forte que esse título produz e também sobre o poder do útero como uma extensão da mulher. Vou passar para a Camila para ela fazer as considerações finais. No final, depois a gente pode debater um pouco melhor. Obrigada, Olivia. Então, para concluir a apresentação que os meus colegas iniciaram, a gente gostaria de ressaltar que o objetivo principal desse trabalho é criar um ambiente plural para que todas, todos e todos possam falar e, como a Olivia falou, né, perlaborar as suas angústias de uma maneira, né, numa linguagem performativa e artística, especialmente nesse momento de pandemia, de isolamento, em que muitas situações parecem infindáveis, sem ou de difícil solução, e que o cenário é propício para que as pessoas se sintam mais sozinhas e vulneráveis. Então, é por isso que a gente conta muito com a parceria, e a gente não poderia deixar de agradecer aqui a todas, todos e todes, sejam servidores do campus, sejam os alunos ou bolsistas que estão contribuindo com o nosso projeto. Em especial, a equipe de linguagens, que são todos professores de língua estrangeira e língua portuguesa do campus, a equipe da Fanzinoteca, da Nutrição, do NAPNE, que é o nosso núcleo de apoio a pessoas com necessidades educacionais especiais, do IFE Campus Macaé. Pode passar, Olivia, por favor. E aí, se a gente está falando de... Olivia? Oi? De educação feminista e libertadora, não poderíamos deixar de trazer também uma produção que é muito simbólica para a gente, né? Que é Rosa, do Vitor Manuel Fortunato, que é ex-aluno do IF Campus Macaé, atual estudante de letras da UFRJ, e ele é um grande parceiro do NUGEDS. Pode passar, Olivia, por favor. E aí, nesse trechinho, para mim ainda não passou. Enfim, nesse trechinho que está no prefácio do conto dele, ele diz: para todos aqueles que se permitiram flutuar, amar a luz do sol, apenas amar, ver a vida em cor-de-rosa, e aqueles que estão no caminho para isso. Então, esse é um conto de temática LGBT, que é escrito por um jovem negro, periférico, bissexual, foi lançado agora, durante a pandemia, de maneira independente pela Amazon. E por que a gente está trazendo esse livro? Por que ele é relevante para a nossa pesquisa, né? Então, esse trechinho mostra um pouco dessa relevância. Como autor, Vitor se propõe ao manifesto que é escrever e dar voz
Em um mundo de silêncios e não ditos, considerando o poder das representações diversas, a potência transformadora que é a literatura contemporânea e a educação como construtora de existências cada vez mais livres e humanas. Foi bolsista do NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, bem como parceiro do NUGEDS, Núcleo de Gênero, Diversidade e Sexualidade do IFE Campus Macaé, onde se formou. Projetos através dos quais pôde acessar conhecimentos, desenvolver pesquisa, atividade, atenção, que lhe conferiram bagagem e ajudaram a se tornar a pessoa e escritor que é hoje. Esse texto está no conto, no final do conto, né, num texto produzido pelo próprio Vitor, e para a gente, esse se mostra um resultado palpável dessa educação transformadora de realidades e libertadora, na qual acreditamos tanto e que impulsiona o nosso trabalho. E essas são as nossas referências. Muito obrigada. Eu corri aqui no final por causa do tempo. Passou um pouquinho, mas está tranquilo. E queria parabenizar vocês pela apresentação, pelo trabalho, achei muito interessante. Obrigada, Thaís. Depois a gente pode conversar mais, porque pelo tempo a gente tem que falar muito rápido. É muito pouco tempo, né? Tem que ser rapidinho. Fernando, você conseguiu? Oi, gente, estão me ouvindo agora? Sim. Ah, que bom. Obrigado pela paciência de todo mundo e desculpa aí Tô tentando aqui me entender com duas coisas ao mesmo tempo. Vamos ver se vai dar certo. Eu tive que... vamos lá, apresentar. Agora... Apresentar... Vocês conseguem ver minha apresentação? Ainda não. Alô? Ah, tá entrando. Tá indo? Vamos lá, deixa eu colocar no começo. Acho que foi. Ah, dá para ver pelo celular também. Então, vamos lá. Boa tarde, gente. Bem legal, assim, voltar nesse evento. Eu participei da primeira edição apresentando a minha pesquisa de IC, então agora, na quarta edição, estou apresentando um excerto do meu mestrado, que eu defendi ano passado. Então, eu sou jornalista formado pela ECA, fiz mestrado no Instituto de Estudos Brasileiros, terminei ano passado, e também atualmente faço ciências contábeis na FEA. Então, tentando aí passar pela interdisciplinaridade um pouco. E vamos lá. A comunicação que eu trouxe hoje para vocês é um excerto do meu mestrado, e eu vou falar sobre a trajetória da Felícia Lerner, que é uma escultora migrante polonesa que vem ao Brasil no final dos anos 20 e vai ter uma carreira um tanto peculiar, mas em direção à consagração, né? Uma carreira bem sucedida. E porque isso, enfim, é uma questão, assim, dentro da historiografia e dos estudos sobre gênero e arte, principalmente fora do Brasil, se fala muito na chave da exclusão, né? O próprio artigo da Linda Nochlin. Quem vai falar um pouco isso, a professora Ana Paula Simeone, que vai falar em um artigo que saiu na antologia do MASP, ela fez essa palestra sobre o reconhecimento de mulheres artistas em museus modernos. Então, ela vai virar outra chave. E quando a gente fala da consagração, né, como que a gente traz esses estudos? Ela, enfim, na sua livre docência também vai analisar a Anitta e a Tarsila, ainda não foi publicada, mas eu vou, a partir desse texto do MASP, eu tirei um pouco essa ideia de como pensar um caso de trajetória bem-sucedida e como existem implicações e questões que atravessam gênero, classe e grupos sociais, enfim, relações religiosas dentro do meio disso tudo. A pesquisa, enfim, como eu disse, é um recorte, né, que eu fiz sobre a trajetória do marido da Felícia, no caso, que é um empresário, e falar como ele atuou ali, principalmente em meados do século XX, no campo artístico e cultural de São Paulo, principalmente pensando num prêmio que foi junto ao MAN, e algumas premiações também que ele patrocinou da Bienal de São Paulo, então no sentido de formação de um acervo de arte moderna, né, modernista e contemporânea daquele momento em São Paulo.
a partir da metodologia sociológica, pensar, né, como a carreira profissional tem o profissional e o pessoal, né, o público e o privado são interligados e como isso se reverbera na carreira e, como eu disse, a próprio programa de pós-graduação do IEB é vinculado à multidisciplinaridade. Então, eu tento, na dissertação, trazer tanto aspectos econômicos, enfim, a questão da indústria em São Paulo, para pensar como isso se relaciona com o campo artístico. E eu vou pensar essa trajetória principalmente na metodologia do Bourdieu, de análise de trajetória, né, que vai fazer uma diferenciação entre biografia, né, essas análises de vida, e uma trajetória, que, enfim, é uma metodologia que vai propor no artigo, e eu tento traçar isso um pouco para a Felícia, e também pensando na questão da consagração, e como analisar o êxito de uma mulher artista, pensado pela professora Ana Paula Simeone. Nesses primeiros anos, né, a Felícia, ela vem com o marido para o Brasil no final dos anos 20, ela é polonesa, judia, eles estão fugindo do nazismo na Polônia, e eles se fixam no Brasil, no bairro do Bom Retiro, no centro de São Paulo. E ali eles começam uma indústria têxtil que, ao longo dos anos, vai ter uma relação importante com o campo das artes, enfim, isso já daria toda uma outra comunicação, mas é interessante falar, porque essa parte da indústria não se fala muito nos trabalhos monográficos da Felícia, no trabalho principal sobre ela, que é uma publicação do próprio museu, quase não se fala sobre como ela atuou nessa indústria, e pelas atas de reunião de sócios, eu consegui, enfim, ver que ela estava participando de tudo. Então, desde o começo até a morte do marido, ela estava participando na frente da indústria, então ela estava em todas as reuniões de sócios, estava participando dessas decisões. Então, é trazer também como ela tem como posso falar, essa atuação empresarial também, que é um pouco apagada na escrita dessa trajetória até hoje. E o começo da carreira dela é um pouco incomum, assim, pensar que ela não começa jovem a estudar arte, ela vai começar depois dos 40 anos, com a Yolanda Mohalli, que é uma pintora da abstração informal, também do leste europeu, e a Elizabeth Noblin, que é uma professora da FAUSP, inclusive ela que projetou a Torre do Relógio, ali do campus, e ela vai começar essa trajetória a partir dessas aulas com essas duas outras professoras. Mas o momento de profissionalização dela vai ser com o Victor Brecheret. Acho que todo mundo conhece um pouco, que é aquele escultor do famoso, infame Monumento às Bandeiras, ali do Ibirapuera. E tem toda uma questão de como a Felícia precisa negociar, assim, na biografia, né, nos textos biográficos, no catálogo do museu, fala que o Victor Brecheret ele não aceitava mulheres como alunas de escultura, porque ele achava que mulher não podia, enfim, se dedicar à escultura por ser uma atividade que exigia, teoricamente, força, enfim, atributos da masculinidade que não estariam aptos para as mulheres participarem. E, enfim, acho que a Felícia, por estar dentro desse meio, frequentando o meio cultural com o marido dela, e tendo essa posição de classe dominante também, de patrocinadora das artes, que eu vou comentar rapidinho depois, ela consegue, eu acho, ter essa negociação e ser a única aluna do Brecheret como na escultura. E a carreira dela vai se basear, né, vai seguir principalmente por meio da Bienal de São Paulo. Desde a segunda edição, ela manda obras, já é aceita, e na quarta Bienal acontece uma grande, enfim, polêmica entre o júri sobre abstração e figuração, enfim, é bem longa essa história, mas resumindo, muitas obras dessa Bienal não foram aceitas, e inclusive a Felícia, e em contraposição um grupo de artistas, incluindo a Felícia, se uniu para expor essas obras que não foram aceitas nessa exposição chamada 12 Artistas de São Paulo, no edifício do Grupo Folha. Então, eles se juntam para contestar um pouco essa decisão da Bienal. E a partir
dessa exposição vai nascer a Galeria de Arte das Folhas, que é um pouco do meu objeto do mestrado e que também vai sair no doutorado da Regina Teixeira de Barros, que ela defende semana que vem, inclusive, eu acho, sobre a galeria. Então, acho que vai ser uma pesquisa bem legal de acompanhar. E ela segue dentro dessa ideia de pensar uma trajetória de um artista para os críticos, uma trajetória exemplar, que é sair da abstração, da figuração à abstração. Aqui a gente está vendo os primeiros anos, né, como ela está trabalhando ainda com figura humana, mas aqui já começa, no próximo slide, ela já vai caminhando diante a abstração. E aqui é um caso interessante como a crítica interpreta esses trabalhos de algumas mulheres artistas com excesso biográfico, que é um pouco que a professora Patrícia Maiaio vai falar num livro sobre da Frida Kahlo, Frida Kahlo contra il mito. E ela vai falar como existe um excesso de biografia na leitura do trabalho das mulheres. E qual é a questão? Essa obra de 1963, chamada Cruzes, em todos os trabalhos que falam sobre a Felícia, né? Principalmente, digo, o principal sendo esse do próprio publicação do museu, falam que essas esculturas que parecem umas cruzes, enfim, são esses jogos de linhas, eles estão ligados ao falecimento do marido dela em 1962, de como ela teria, enfim, ficado triste com a morte, e isso se refletiu na sua obra de arte. Só que o que eu vou tentar mostrar um pouco na dissertação é como alguns trabalhos dos anos anteriores já estavam caminhando a esse sentido da abstração. Aqui a gente vê uma obra que está no acervo do MAC USP, de 1960, e, enfim, acho que é um diálogo bem nítido, né, que é um caminho que ela está seguindo da abstrato aí nas suas obras, e tem uma relação com a escultura daquele momento também, principalmente apresentada nas bienais. Então, enfim, eu discuto um pouco essa questão de como tem esse excesso de leitura biográfica nas obras. Não que ela não tenha ficado triste ou não tenha sido afetada pela morte do marido, claro, mas, enfim, eu acho que tem outras questões que estão em jogo nessa crítica sobre a obra de uma mulher artista também. E daí, como, enfim, ponto final dessa consagração, nesse modelo de... Isso eu estou partindo de um modelo que a professora Ana Paula Simeone, ela vai atualizar de alguns sociólogos, que é pensar qual que é o máximo da consagração, que é uma instituição, teoricamente, seria pensar a aclamação entre o grande público, né, e numa instituição pública. E no caso, a Felícia, ela tem o próprio museu, criado em 1979, em Campos do Jordão, que é uma cidade que tem uma importância, né, dentro do estado de São Paulo e do Brasil nesse campo cultural, e ele vai ser pensado como um museu, que ela doa as obras para o Estado, em conversas com o governador do Estado daquele momento, enfim, então tem essa relação próxima com o campo do poder, que ela por ser essa figura proeminente nas artes e na indústria, e ela vai conseguir ter em vida ainda um museu destinado às obras delas. É um museu bem interessante, enfim, são essas obras no jardim, acho que é bem bacana. E, enfim, como o nosso tempinho é curto, eu tentei resumir rapidamente essa trajetória, né, que acho que tem diversas questões que passam por ela, e a gente pode conversar também, acho que depois. Um pouquinho, essas são as minhas referências completas que eu estava pensando essa comunicação. E acho que é isso, gente. Obrigado. Fernando, foi ótimo, parabéns. Agora sou eu, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver se tá tudo certo. Vocês estão conseguindo ver? Agora estamos. Tá, obrigada. Deixa eu ver se eu colocar em tela cheia. Não, acho que eu vou deixar assim. Vocês conseguem ler dessa forma, né? Vou botar meu tempo. Bom, gente, boa tarde. Eu sou
eu sou mestranda em letras no PPG de Ciência da Literatura, na UFRJ. Também sou uma das coordenadoras da iniciativa literária Mulheres que Escrevem, que é uma iniciativa que foi criada em 2015, e tem de outras 4 escritoras, além de mim. E nós atuamos muito no Rio de Janeiro, tem essa localidade, assim, nos nossos eventos presenciais, mas também realizamos várias ações virtuais. E a minha pesquisa surge de um encontro da minha experiência com a minha experiência frente das ações das mulheres que escrevem, como oficinas de leitura, o meu convívio com autoras e principalmente poetas contemporâneas brasileiras. Eu tenho pesquisado poesia contemporânea escrita por mulheres a partir de uma teórica argentina, que é a Josefina Ludmer, e ela trabalha com o conceito de imaginação pública, porque ela pensa a literatura como um campo que já se expandiu do que a gente chama como um círculo literário tradicional, mas que a literatura acontece dentro de um meio sem fora, seria essa imaginação pública. E também pensando a literatura como algo que fabrica presente. Para essa ação, eu uso esse conceito muito para pensar como algumas poetas contemporâneas se inserem nessa imaginação pública e são afetadas por um contexto de uma certa paisagem política brasileira, mas, ao mesmo tempo, são também agentes. Elas produzem pensamento, produzem ações e interferem nessa imaginação pública do que elas escrevem. E já que tem que ter um recorte mais breve, eu vou falar sobre 3 escritoras, que é a Pequeno, a Adelaide Ivanova e a Tatiana Nascimento. Eu escolhi esse poema, para começar, da Jéssica Story, como se fosse uma abertura mesmo, porque ela trabalha muito com esse conceito de Brasil e corpo num poema curto, a gente a interpretar, né? O que é ter um corpo que vive no Brasil. O corpo é algo que aparece bastante nas poetas contemporâneas, e a gente consegue entender que esse corpo, num contexto brasileiro, é um corpo vulnerável, que está ameaçado, mas que é um corpo que está escrevendo e que está se posicionando a partir dessa paisagem política de muitas tensões, né, e de ameaças. Esse poema que eu selecionei, da Adelaide Ivanova, para Laura, está um livro chamado Martelo, publicado no Brasil em 2017 pela editora Garupa, mas publicado primeiramente em Portugal, só que na edição brasileira ele tem 2 poemas a mais. Um deles é o Para Laura. E esse poema, né, que aparece a palavra corpo, ela se repete algumas vezes. Eu botei só um trecho do poema, porque não dá tempo, né? E essa palavra corpo se repete 2 vezes, podendo ser tanto um contexto de sinônimo de cadáver, né? Porque esse poema fala de 2 pessoas que foram assassinadas por crimes de o Matthew Shepard e a Laura Vermont, mas também fala sobre tentando restituir uma certa dignidade a esses corpos e a memória deles, porque esses corpos foram assassinados por crimes movidos por LGBTfobia, né? O corpo gay do Matthew Shepard e o corpo trans da Laura Vermont. Mas ao aproximar a história dessas 2 vítimas, o poema também reivindica que esses corpos e suas formas de vida não são definidos apenas pelas marcas deixadas pelos seus algozes. A Laura Vermont tem um corpo e tem um nome que lhe pertence, né? Então a poesia aqui, nesse caso, ela não denuncia só a violência institucionalizada que mata as vidas dissidentes, mas também meio que reclama, é uma forma de reivindicar, né, o direito à memória dessas vidas e também de denunciar e pedir responsabilidade daqueles que foram culpados por essa violência, seja pela prática, né, da violência em si, ou pela indiferença. No caso da Laura Vermont foi um episódio muito brutal em que as pessoas simplesmente não a socorreram, né? Gravaram o acontecimento, mas não a socorreram. Um poema que eu selecionei para a gente analisar juntos, na verdade são 2 poemas e fala sobre o episódio do incêndio no Museu Nacional, que coincidentalmente hoje completa 2 anos desse episódio. E eles foram publicados no livro Onde Estão as Bombas, da Tatiana
Esse livro foi publicado pela editora Macondo, ano passado. Um livro extremamente político e que fala muito sobre esse contexto de episódios políticos brasileiros bastante violentos, né? Como o incêndio no Museu Nacional, mas também o assassinato da Marielle. E nesse poema, eu vou mostrar os dois, não sei se vocês conseguiram ler, mas eu vou parar nesse que é um pouco maior. Nesses dois poemas, a violência institucional do museu é descrita primeiro como um cenário de guerra, em que nós estamos em ataque e nós somos alvos daqueles que venceram gaguejando pragas. Já no poema subsequente, a violência é um cotidiano que se passa no pátio de uma escola e atravessa o corpo de uma criança. O incêndio de um museu bicentenário é um projeto político de origens antigas e de alcance restrito. Um projeto político que se entranha desde muito cedo nos corpos, marcando ameaçados e qualificados a ameaçar, a violentar, a exterminar. Projeto que queima arquivos enquanto interrompe histórias. A poeta, ao se armar com as bombas desses tempos, parece apontar que o trauma pessoal é também coletivo, assim como todo trauma coletivo imprime marcas individuais ao produzir o encontro entre uma memória íntima e um acontecimento público. Quando ela produz esse encontro, essa mulher bomba, né, porque no final ela enuncia também serei mulher bomba, ela se arma com essa violência desse tempo como uma maneira também de resistir e de O próximo poema que eu escolhi é Queer, A.P. Ourique de Chile. Foi publicado no livro Sete Notas para o Apocalipse, ou Poemas para o Fim do Mundo, e é da autoria da Tatiana Nascimento, saiu pela editora Garupa, também no ano passado. E ele tem essa marca testemunhal, né, da data, versão 28 de outubro de 2018, que é uma data, um episódio bastante inesquecível, que foi o final do segundo turno das eleições, na qual o presidente foi eleito, né? E nesse poema ele se coloca assim, construindo uma coletividade muito forte, e é quase como uma promessa de destruição, uma praga, um manifesto coletivo. Nós vamos destruir tudo aquilo que você ama e tudo que você chama amor. A Apocalipse Queer, como uma comunidade, se impõe a um projeto político de extermínio de formas de vida antes. Promete uma destruição que passa pelo uso da linguagem, desmontar uma estrutura que perpetua e produz diferentes opressão, é também uma operação discursiva, disputar o uso e os sentidos da palavra amor, desvelar as práticas de violência e extinção implicadas em uma concepção hétero-cis-normativa da palavra amor, é também uma operação tradutória. O poema traduz, destruir e reivindicar outras formas de usar a linguagem, de ver e de amar. É importante lembrar que a Tatiana Nascimento também, além de pesquisadora, ela pesquisa imagens de lesbianidade e ela traduz muito poetas e teóricas negras, lésbicas, como a Audre Lorde e a Cherry Clark. E eu acho que nesse poema dela fica bastante evidente também esse compromisso com a linguagem como uma forma de construir outras formas de vida, de realmente reivindicar novos enunciados. Para concluir, mais ou menos, eu coloquei essa citação, que é de um poema da Adrienne Rich, em tempo norte-americano, e poesia nunca teve a menor chance de existir fora da história. O meu objetivo, mostrando esses 3 poemas, era tanto mostrar como essas poetas estão construindo testemunhos que denunciam a violência dos nossos tempos. Os testemunhos também não são meramente ilustrativos, eles não estão apenas informando os episódios de violência, mas estão, através da linguagem, formas de resistência, formas de agência política. Então, quando a gente interpreta esses poemas, tendo em vista o contexto histórico em que a gente está inserido, o nosso tempo, são poemas muito contemporâneos, né, publicados entre 2016 e 2019, muito recentes, nós conseguimos acessar
tanto as violências e os episódios traumáticos que essas poetas estão tentando elaborar, até mesmo como formas de luto, né? Elaborar o luto da perda de um museu ou da perda de uma eleição que colocou tantas questões que dizem respeito às nossas formas de vida e de individualidade, mas também de coletividade. Quando elas colocam isso nos poemas, elas não estão apenas agindo para denunciar, mas também para assumir postura de ver na literatura as insurgências dos nossos e que existiram formas de vidas resistentes que estão aí tentando, a partir da arte, do conhecimento, do intelectual, resistir a esse cenário bom, quem sabe construir uma outra história em breve no futuro. Né? Bom, acho que vou parar por aqui, porque o tempo é curto, e depois a gente pode conversar mais se algum passou muito rápido. Deixa eu fechar aqui. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Acho que eu tive um probleminha no celular. Agora sim. Sim. Oi, gente, acho que podemos dar continuidade. Agora a Beatriz, Dayana e Mariana. Isso. Estamos todas aqui. Vou compartilhar a apresentação. E a gente vai começar com a fala da Mariana. O que está aparecendo ali? Vocês conseguem ver a apresentação? Sim, né? Ainda não. Apareceu. Não? Vocês estão vendo os slides? Sim? Ainda não. Deixa eu ver. Vou colocar uma janela. Agora sim. Oi, gente, tudo bem? Eu espero que dê para ouvir. Eu sou a Mariana, sou estudante da. Eu sou estudante de graduação
História, a gente vai fazer uma apresentação chamada Os Ecos do Passado no Presente. Ai, meu Deus, tá travando? Dá para ouvir agora? Ixi, tá cortando? Agora tá bom? Tá. Qualquer coisa vamos falando que eu consigo aqui ver no chat. Enfim, eu sou a Mariana, sou estudante da graduação de História, e hoje a gente vai fazer uma apresentação chamada o Ecos do Passado no Presente, o trabalho catalográfico do projeto MAP Mulheres na América Portuguesa. Pode passar, Dai. Bom, primeiramente, o projeto MAP é um catálogo digital de documentações sobre ou de mulheres coloniais. É quase como se fosse uma Netflix da documentação para pesquisadores e interessados no geral. O objetivo é ser um veículo de condução dessas documentações e disponibilizá-las de maneira conjunta e democrática. Pode passar, Dai. Quando se trata de história das mulheres, um dos obstáculos é justamente esse sumiço de fontes, porque por mais que de fato exista uma raridade, né, desses documentos escritos ali para os séculos longínquos 16 e 17, o fato deles se encontrarem de maneira desencontrada é relevante. Pensando ainda na metáfora da Netflix, se a gente tivesse que procurar cada filme em um site e não tivesse aquela busca, seria muito mais difícil, a gente teria que procurar um por um. Quando a gente está falando sobre documentação, é mais ou menos parecido, com o agravante de que muitos documentos estão em arquivos físicos que não é na internet, né? Então, é um trabalho realmente manual de procurar um por um. E quando a gente destaca a história das mulheres, não é para fragmentar o conhecimento ou para considerar que elas têm uma história separada do contexto, mas sim para sublinhar tanto as transformações que as mulheres fizeram no mundo. E aqui eu retomo um pouco a nossa base teórica, que é a Silvia Federici, que fala justamente da relação entre o nascimento e o desenvolvimento do capitalismo com a exploração e assassinato em massa das mulheres. Então, a gente tem tanto as transformações que elas fizeram no mundo, quanto o que elas sofreram. Tem uma da Mary do Priori que fala justamente do sofrimento que as mulheres passaram e do que elas fizeram. Então, justamente quando a gente olha para essa gama heterogênea de documentação, a gente consegue entender as mulheres como uma categoria, um grupo não unívoco, e a gente percebe o quão, na realidade, não dá para entender a história excluindo um grupo social como o das mulheres. Então, olhando essa documentação, a gente consegue justamente entender as diferenças de sexualidade, de classe, de raça e por aí vai. Pode passar, Dai. Quando a gente fala sobre a importância do estudo da história das mulheres, a gente entende essa forma, de uma forma bem pragmática, porque as relações temporais, ou seja, entre o passado, o presente e o futuro, não se dão de maneira linear, como uma causa no passado gera diretamente um efeito no presente, né? Porque isso exclui o passado vivo no presente através das raízes de opressão e da existência propriamente dita. A história, enquanto essência, ela justamente existe quando ela faz perguntas para si mesma, como o que a gente fez, né? Onde estão a documentação sobre mulheres e de mulheres coloniais, né? O discurso, é importante lembrar que o discurso de uma vai ser dito e entendido. Então, ele sempre faz isso olhando para o futuro, porque, na verdade, a história é uma verdadeira luta de narrativas. Isso se dá de forma totalmente assimétrica. Pode passar, Dai. Então, a gente espera contribuir um pouco nessa construção da história das mulheres enquanto campo de estudo e de pesquisa através do nosso projeto. Então, para isso, a gente criou algumas frentes de atuação. A filológica, que a Bia vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco, a computacional, que serve para a gente conseguir disponibilizar na internet, a extroversão, que eu também não vou dar spoiler, porque é a próxima apresentação, a iconográfica, que trabalha com as imagens, a linguística, que analisa justamente após a edição filológica, e futuramente a da educação. É isso, obrigada. Pode passar, Dai. Então, eu vou dar continuidade na apresentação. Como a Mariana falou, a frente filológica é um trabalho bastante importante no nosso projeto, então eu vou fazer uma definição bem breve do que é a filologia. Segundo Gambert, a filologia é curadoria textual.
O Ferreira retoma essa definição alguns anos depois e diz que o filólogo administra um patrimônio, logo o filólogo é um curador textual. Na prática, isso quer dizer que o filólogo vai ter esse papel tanto de conservar o texto e impedir sua degradação, ao mesmo tempo que ele vai buscar tornar esse texto mais acessível ao público. E o trabalho filológico também possibilita que a gente faça a descoberta sobre os processos de leitura e de escrita dos documentos. Pode passar, por favor. A partir disso, eu trouxe 2 documentos que eu gostaria de compartilhar, que a gente encontrou a partir de um trabalho filológico. O primeiro é um requerimento do João Correia de Campos sobre a filha dele, Francisca de Paula, de 1803, em que é dito que diz João Correia de Campos, da freguesia de Araçariguama, que entre várias filhas que tem de legítimo matrimônio, é bem assim a uma de nome Francisca de Paula, a qual por miséria sua e desgraça da suplicante se deixou convencer da falsa promessa de casamento que um seu tio, cunhado do suplicante, chamado Salvador da Rocha Camargo, lhe fez, asseverando-lhe casaria com ele por efeito de dispensa, e com esta asserção se deixou a mesma levar de sua virgindade. Tem uma lei também que eu gostaria de compartilhar, porque o assunto da virgindade é bastante discutido, né? E, inclusive, no âmbito legal. Então, existe essa lei de 1916 que diz que, em 10 dias contados do casamento, a ação do marido para anular o matrimônio contraído com mulher já deflorada. A questão é que essa lei vigorou até 2002. Então, isso quer dizer que, até praticamente 20 anos atrás, os maridos podiam anular o casamento caso descobrissem que as esposas não eram mais virgens, o que é bastante curioso, né? O outro documento que eu gostaria de compartilhar é a carta da Ana Maria Cardosa, que ela escreve para o Férias Domingos Leme do Prado, e ela fala aqui: minha irmã pariu de meu pai, tirou uma filha dele que está em casa de Catarina Cardosa, mãe de Nácia Gomes, criando-se. Meu irmão Sebastião puxou-me de faca por querer se entender comigo. Essa foi a razão porque eu saí da companhia dele e meu pai querer dormir comigo. Eles não reservam irmãs, nem sobrinhas, nem nada, levam tudo a talho aberto. Esse documento me lembrou muito de uma questão que aconteceu, que é bastante atual, que eu acho que todo mundo acompanhou, que é essa menina que ficou grávida aos 10 anos e era estuprada desde os 6 por um tio, né? E eu acho que esse tipo de documentação ela é bastante importante porque ela mostra para a gente como esses, como diz o título da apresentação, esses ecos do passado no presente continuam e como, por exemplo, nesse caso, atualmente os parentes homens continuam fazendo esse tipo de coisa com as mulheres que acontecia na época da Cardosa e da irmã, por exemplo. Então, como é fina essa linha entre passado e presente. E é isso. Daiana, pode continuar. Você está me ouvindo? Sim? Vendo a apresentação certinho? Bom, então para trabalhar com documentos como esses que a Bia mostrou, esses manuscritos antigos, nós partimos da metodologia, além das técnicas da filologia, nós aplicamos as metodologias das humanidades digitais. Esse é um campo que pensa na intersecção entre as humanidades e a computação e tem como essência, né, o trabalho coletivo e a interdisciplinariedade. Então, no nosso caso, esse diálogo fica muito, muito claro pela filologia, pela relação entre a filologia e a computação. E uma aplicação disso, por exemplo, além da própria programação do nosso catálogo, é o uso do software Edictor, por algumas pesquisadoras do grupo, que permite, é um editor de texto, né, para esse trabalho com esses manuscritos, que permite, além da edição, do trabalho filológico, permite fazer análise linguística automática. E isso sem perder, né, uma versão original, mais conservadora daquele documento, daquele manuscrito, lá do século XVII, XVIII, sendo que a gente consegue, né, fazer camadas de edição. Além disso, algo que a gente tem pensado recentemente é que esse trabalho do MAP não só tem essa contribuição, né, em relação à história das mulheres, esse olhar para o passado, mas também para promover a inserção das mulheres na tecnologia e na ciência, né, como propõe a própria Unesco, já que a gente sabe que ainda a participação da mulher na ciência e nessas áreas que tradicionalmente, né, são
espaços para os homens, a nossa intenção com esse trabalho também é mudar esse cenário. E, como produto final do projeto, nós lançamos em julho, no comecinho de julho, o catálogo MAP, que foi feito, né, foi construído a partir da programação em XML, e estamos trabalhando, buscando formação, né, entre o nosso grupo de pesquisadoras, que conta com 25 mulheres, buscando formação, né, nessa área de informática, de computação, programação, para fazer essa migração para essa nova forma, que inclusive tem uma comunidade chamada Jungle Girls, que é justamente para promover, né, a inserção de mulheres para trabalhar mais fortemente com essa área, né, e nós trazemos isso para dentro do projeto. Hoje o catálogo conta com 150 entradas, que não são simplesmente 150 nomes, informações para um banco de dados, mas são 150 nomes de mulheres que trazem consigo as suas histórias, né, que estão registradas nesses documentos. Isso é algo que a gente sempre busca ressaltar. E no catálogo nós temos 4 formas de visualização, que são os dados georreferenciados, as fichas individuais completas, a tabela de dados e uma lista simples. Eu vou mudar de janela rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou compartilhar outra janela só para mostrar o site do projeto. Aqui. Vocês conseguem ver uma tela em preto? Sim? Está compartilhando agora a tela. Certo. Então, aqui, a primeira forma de visualização que nós temos é o catálogo já referenciado, né? Então, nós temos todos os nomes, todos esses 150 nomes, com as relações, né, entre as correspondências, em cada uma das localidades mencionadas, né? Essa é uma das maneiras de visualizar. A outra forma seria a lista de nomes. Então, aqui a gente encontra os nomes de todas essas mulheres que estão registradas aqui. E clicando sobre elas, nós encontramos, por exemplo, um trechinho da transcrição, uma breve descrição sobre esse documento, algumas informações mais técnicas e um pouco do trabalho de edição que é feito sobre eles, né? Também temos uma tabela de dados. Nós vamos encontrar um pouquinho menos de informação, né, do que nas outras formas de visualização. E a forma mais simples, né, como o próprio nome já diz, a lista simples. Então, a gente já deixa o convite, né, para vocês conhecerem o projeto, conhecerem o catálogo. Agora eu vou voltar lá para a apresentação. Como a gente está de tempo? Gente, se vocês puderem já ir encerrando, porque já passou 2 minutos. Ai, obrigada. Só para encerrar, as nossas considerações finais seriam que o passado não é tão passado assim. Por isso a necessidade de estudá-lo, pois conhecê-lo permite-nos transgredir as normas que são construídas, sobretudo, pelos discursos ao longo da história. Buscamos construir um presente diferente por meio do nosso trabalho coletivo e da nossa atuação científica. Assim, almejamos o futuro em que as mulheres possam ter liberdade sobre suas mentes e corpos, onde não sejamos mais sombras tênues no teatro da memória. E, por fim, o nosso agradecimento à organização do evento por essa oportunidade e nós agradecemos em nome de toda a nossa equipe. E é isso. Obrigada. Parabéns, gente, pela apresentação e trabalho. Muito interessante. Vou procurar. Acho que a gente pode ir para a última fala agora. Raquel e Carla, se não me engano. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu vou colocar para apresentar aqui, tá? Eu sou a Raquel, prazer.
Bom, tá aparecendo direitinho para vocês aí? Sim. Então, vamos lá. Boa tarde, gente. Eu sou a Raquel, vou apresentar junto com a Carla essa comunicação da Academia Sociedade, o projeto MAP nas mídias digitais, né? Como as meninas já introduziram, o MAP ele tem essa construção de um catálogo digital e georreferenciado de documentos de mulheres e sobre mulheres no período do Brasil colonial. Ele é um catálogo aberto ao público, né? Então, qualquer um pode ir lá acessar o nosso site. Ele é integrado ao Núcleo de Apoio à Pesquisa em Etimologia e História da Língua Portuguesa, e por isso que o projeto MAP está inscrito nas áreas da filologia, da história das mulheres no Brasil, nas humanidades digitais e na linguística histórica, né? Bom, como as meninas explicaram, o MAP ele funciona por trabalhos de frentes, né? Então, a gente tem a frente de filologia, a frente de computacional, e em discussões que a gente teve no início do ano passado, a gente teve muito esse desejo de querer divulgar o MAP, né, para além da USP, da academia no geral. O MAP é um catálogo aberto para todos os públicos, por isso de nada adiantaria ele ficar lá hosteado em um site, porque ia ser só mais um projeto acadêmico importante para a sociedade e para a história das mulheres, preso nas grades da academia, né. Então, a gente passa por um momento crítico, já faz alguns anos, que todo mundo sabe, infelizmente, que a população tem questionado qual o papel das universidades, sobretudo das universidades públicas, né? Não tem mais visto a universidade como uma fonte de ensino, pesquisa e extensão, e tem tido diversos ataques às universidades, inclusive incentivado pelo próprio governo atual, né? Os culpados, né? Entre eles, são vários, mas entre eles está a falta de diálogo e aproximação com a sociedade, está as restrições da pesquisa que circulam só no ambiente acadêmico, né, fica preso na academia e causa esse abismo enorme entre o público externo, entre aspas, e a academia. Bom, como o MAP ele é aberto ao público geral, a gente tem esse desejo de divulgar o projeto Mundo Afora, e tornar essa documentação importantíssima, acessível para pesquisadores e também para o público geral. Para isso, a gente criou a frente de extroversão, que como as meninas falaram e não soltaram spoiler, que ela é basicamente a frente responsável pela comunicação do MAP, bem dizer assim, o gerenciamento da comunicação do MAP com a sociedade. Então, a gente criou redes sociais, calma, só tem um negocinho. Criamos redes sociais para divulgar o projeto. É importante ressaltar também que o projeto está dentro dos Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, os itens 4 e 5, que é assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos, e alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, né, aqui o MAP e a frente de extroversão está dentro desses dois objetivos. Então, nós criamos as redes sociais, demos ênfase, sobretudo, ao Twitter, ao Instagram e ao Facebook, né, são as nossas principais, e depois o Hipóteses, que é uma plataforma de blogagem acadêmica. A gente fez a organização da frente, né, divisão de tarefas, como a maioria das pesquisadoras, maioria do curso de letras, a gente teve que entrar no mundo novo da comunicação, né, então a gente teve que organizar quem ficaria com tal rede social, como a gente organizaria os posts, etc. No meio do processo da frente de extroversão, 6 meses, né, de criada a frente, a professora Vanessa, coordenadora do MAP, criou o projeto de extensão da Academia Sociedade, a relevância das mídias digitais para as ações de extroversão, que é financiado pelo Programa Unificado de Bolsas da USP, terminou seu ciclo esse mês, agora, seu primeiro ciclo, está entrando no segundo agora. E a gente também buscou parcerias com projetos parceiros e digital influencers para divulgação mútua, né, de projetos de pesquisa, enfim. O projeto de extensão da Vanessa, ele não foca só no MAP, ele foca em todos os projetos de pesquisa do NEIUP. Mas como o MAP é um deles, a gente está dando foco a ele aqui. Bom, por que as redes sociais, né, para esse alcance? 74% dos brasileiros acima de 10 anos de idade declararam ter acesso à internet em casa, isso saiu na revista Valor Econômico, se eu não me engano é de 2018,
é um número absurdo, se a gente for comparar com o número de pessoas que têm escolaridade. Eu esqueci de colocar o dado aqui, mas é muito baixo, assim, o número de pessoas alfabetizadas, a gente sabe disso, infelizmente. E por isso as redes sociais têm um papel imenso na informação que as pessoas consomem, né, no conteúdo que as pessoas consomem. Então a gente pensou nas redes sociais por causa desse alcance, porque as redes conseguem conectar a gente com o público que não está inserido na academia, ao mesmo tempo que conecta a gente com o público que está na academia, principalmente com esse boom da divulgação científica pelas mídias sociais atualmente. Aí, com as redes, a gente consegue democratizar a informação e promover a pesquisa, né, diante desse contexto sócio-histórico, como eu expliquei lá no comecinho. Bom, a nossa principal rede social é o Instagram. A gente tem hoje, aí nesse print está 1.391, mas hoje está um pouquinho mais. Eu não sei se já bateu 1.400, mas é um público legal. Aqui são alguns dados, né, sobre o nosso Instagram, as estatísticas. 77% do nosso público são mulheres, então isso é bem legal, porque o nosso objetivo maior é atingir as mulheres, né, a gente é um projeto de história das mulheres. A gente ainda está preso a São Paulo e a região sudeste, né, se vê ali São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O alcance do nosso público é um público jovem, dos 18 aos 54, sobretudo. A gente tem alguns números de impressões, mas eu vou passar rapidinho para não ficar tomando muito tempo. Também tem o nosso Twitter, que ele está crescendo agora, principalmente, as rédeas da Mari, né, que acabou de apresentar. Está com 266 seguidores. Aqui a gente tem algumas impressões, tipo, 20 mil pessoas viram algum conteúdo do MAP na timeline nos últimos 28 dias, isso é bem legal. Também tem o nosso Facebook, que está um pouquinho... não está muito aderente, assim, porque não está sendo muito legal postar as coisas no Facebook. E é isso, gente. Também tem o Hipóteses, esquecendo do Hipóteses, que é o nosso blog acadêmico. A gente posta vários textos que as próprias pesquisadoras escrevem, baseado nos nossos estudos, reflexões a partir de reuniões do MAP, enfim. Ele não é uma plataforma de divulgação propriamente, mas a gente divulga o nosso conteúdo nas redes sociais. Também é bem legal. Bom, agora é a vez da Carla. Olá, meninas, meninos. Eu vou falar um pouco sobre os resultados, né? Um dos resultados é a visibilidade da pesquisa acadêmica, mas não só pelo número, né, o aumento do número de seguidores nas nossas redes, seja Twitter, Facebook, Instagram, mas essa divulgação proporcionou convites, maior participação em eventos de diversas áreas do conhecimento, como esse que a gente está participando aqui da ECA. Fomos chamadas também para participação em podcasts, que falam sobre história, que falam sobre pesquisas, e convites para escrever threads, acho que é assim que fala, né, em linguagem de Twitter, em outros perfis de outros grupos de pesquisa, né, que tenham conexão com o MAP. E o que foi muito legal foi o alcance com o público leigo que se interessa pela história das mulheres, né? Estabelecemos também uma rede de pesquisa solidária, em que tivemos uma ampliação significativa, né, de contato com acervos, pesquisadores e professores de outras instituições, né? Essa questão das redes, você estar nas redes que propicia descobrir projetos e pessoas, né, e também ser descoberto, né, então, essas duas ações, né, no nosso caso, em se tratando das redes sociais. E pessoas que não são só da área de letras e tecnologia, né, mas de diversas áreas, dado a multidisciplinaridade do próprio projeto MAP, né, vocês podem ver pelas vertentes das frentes. Até porque nós, do MAP, temos pesquisadores da área de história, de direito, das artes cênicas, além de letras. Recebemos também contribuições de pesquisadores, né, com documentos, manuscritos já estudados de mulheres, que podem alimentar esse nosso catálogo, e também isso é uma ideia que é bastante legal, de pessoas que já tiveram feito algum tipo de pesquisa, já tiveram olhado algum tipo de manuscrito, também entrar nessa catalogação. Claro que a gente tem todo um observar antes do material, mas já é mais uma mulher que a gente tem para o catálogo.
E as outras mídias, como a Raquel falou, há um chamamento, a gente percebe, das redes mesmo, de fazer um podcast. Agora, na quarentena, nesse isolamento, nós desenvolvemos um projeto já fechado. Eu acho que agora, nesse segundo semestre, né, nós vamos ter que conversar sobre uma data de estreia. E só um minuto que meu gato está aqui, peraí. Também a finalização do projeto do podcast, como eu falei, que coloca essa pauta de quando a gente começa a gravar. E a gente tem ainda um projeto que está no forninho, que é abrir o YouTube, né, com as gravações de apresentações que nós mesmas fazemos para o nosso grupo, né, e recebemos outras pesquisadoras, outros profissionais para enriquecer o nosso trabalho de pesquisa e também poder levar isso à sociedade. Pode ir para o próximo, Raquel. Conclusão. Eu sou mais de falar que são considerações finais, né? Não é bem uma conclusão, né? Eu vou deixar aqui mais uma reflexão e uma provocação do que uma conclusão, né? E derrubamos esse muro? Então, estamos analisando como é que a gente faz isso, né? E as considerações finais são que nós sofremos de uma falta de uma cultura científica na nossa sociedade, né? Não basta só fazer ciência, é preciso dizer a todos. As redes sociais são fundamentais para divulgar, disseminar e experimentar formatos de comunicação e linguagens com a sociedade. E o nosso desenvolvimento da frente de extroversão, ele veio como uma medida crucial para ampliarmos a divulgação científica além dos nossos pares. O MAP acredita que, mais do que nunca, devido aos inúmeros ataques e cortes, como a Raquel já mencionou, nas áreas de pesquisas, principalmente na de humanidades, escancarou a urgência de mergulhar nas linguagens das redes, para fortalecer e ampliar a divulgação científica, para que haja realmente um desenvolvimento de uma cultura científica no Brasil. O ambiente das redes sociais, diferente do acadêmico, pede uma comunicação participativa e imediata, que nos chega através de comentários e compartilhamentos dos conteúdos que nosso Grupo MAP produz nas redes. Isso difere muito do retorno, por exemplo, de publicações de um artigo ou de um ensaio que a gente costuma escrever dentro da academia, né? Portanto, transformar a linguagem acadêmica, que possui um tipo de codificação, para uma linguagem das redes sociais, cada qual com as suas especificidades, né? Utilizando conceitos sensíveis à sociedade como maneira de aproximação e identificação dessa sociedade com o que é produzido na academia. E essa compreensão que parte também através de um estudo dessas nossas redes, né? Proporcionando essa adequação da linguagem acadêmica, e que isso deve ser visto como um grande aliado para que se fomente essa cultura científica carente na nossa sociedade, né? Relembra a sociedade brasileira que ciência vai além de medicina e biologia, e que ciência é o estudo da natureza humana em toda a sua complexidade, que é algo interessante, acessível e fundamental para a formação de uma sociedade crítica. E é isso. Obrigada. Obrigada, gente. Parabéns pelo projeto, apresentação. Ansiosa pelo podcast. Adoro podcast. Adorei todos os comentários, todas as apresentações. Não sei se as pessoas têm perguntas. Achei muito interessante ter... todo mundo falou, de certa forma, sobre memória de mulheres, né? E também de ver projetos comprometidos com ações fora do ambiente acadêmico, sempre muito válido. Parabéns a todas e todos envolvidos. É isso, gente. Se alguém quiser falar mais sobre a sua pesquisa, alguém tiver alguma pergunta específica, esse é o momento. Ainda temos mais ou menos 20 minutos. Primeiro, eu queria agradecer a todas as falas também. Foi muito legal assim, a mesa, aprendi muito. Queria falar com as meninas do MAP, eu não conhecia, quero conhecer, já anotei aqui para ir em busca. E queria fazer uma pergunta para a Thaís.
porque eu sou formada em português, né, e fiz em letras, português e literaturas, e meu mestrado e meu doutorado também foram pesquisando poesia. Eu terminei o doutorado em 2017, não pesquisei mulher, pesquisei homem, pesquisei o Armando Freitas Filho, e aí a impressão que eu tenho é que até 2017, falar sobre política na poesia era uma coisa meio que a gente pisava em ovos, assim, pelo menos eu tinha essa sensação. E hoje eu sinto que a poesia está mais livre nesse sentido, e também você não trouxe, mas eu queria saber se você aborda isso na sua pesquisa, com o Islã, com a questão da oralidade, também desse corpo que se coloca. Então, fiquei pensando assim, ao mesmo tempo que a gente tem problematizado sobre outra forma de se fazer crítica dentro da academia, outras epistemologias, a gente que eu falo os poetas, né, também tem pensado em fazer uma poesia talvez mais crítica a esse jogo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, se você aborda isso na sua pesquisa, enfim, foram questões que foram surgindo enquanto você foi falando, e achei bem interessante, assim, porque como eu gosto muito de poesia, a gente sempre para no GEDS, a gente busca trazer, por eu ser formada, né, em literatura, as meninas serem da área de linguagens, a gente busca sempre trazer isso. Então, é isso. Legal, obrigada pela pergunta, Lívia. Eu concordo com você, eu acho que está tendo toda uma mudança de cenário, tanto dentro da academia, né, na recepção crítica acadêmica, quanto das pós, e eu não sei bem, assim, acho que tem períodos e períodos essa questão da política, acho que tem períodos que se pisa mais em ovos e períodos que fica mais evidente. Eu trouxe essa citação no final da Adrienne Rich, que é dos anos 80, e é uma poeta teórica que eu tenho tentado usar na minha pesquisa, porque ela defende a localização da poesia na história. E eu parto também desse princípio, e acho que no momento que a gente se encontra é muito difícil não ler a arte com um viés político, um viés histórico, né? Estamos tendo um feminismo materialista, que procura ver a arte dentro dessas condições de produção. As mulheres que escrevem sempre falam sobre isso, sobre como fazer arte envolve ter tempo, dinheiro, energia, disponibilidades para você estar ali criativamente empenhada, né? E sobre o Islã, eu não falo especificamente sobre o Islã, mas eu pesquiso duas poetas que usam expressões corporais e trabalham com performance, que é a Valesca Torres, Rio, e a Natasha Félix, que é de São Paulo. A Valesca Torres chegou do Islã no início, participou de chegou até a ser finalista, se eu não me engano, então eu devo abordar um pouco disso, mas não falo especificamente do Islã. Mas com certeza acho que a gente não pode ignorar essa procura da poesia para expandir os campos de plataformas de leitura, né? Usando, agora também, eu estou vendo todas essas poetas fazendo videopoemas, a Natasha lançou um incrível recentemente, fazendo um videopoema com trechos da Patrocínio, então, enfim, acho que isso é algo que entra na pesquisa com certeza. Obrigada pela sua pergunta aí. E vou deixar o link da Mulheres que, se vocês quiserem depois ver, as nossas redes sociais também. Sempre deixamos poetas contemporâneas por lá. Valeu, obrigada. Gostaria de fazer uma pergunta para a Olivia e para o grupo, porque eu achei muito lindo o trabalho de vocês e eu fiquei pensando nas dificuldades que foi realizar esse trabalho à distância, pensando no Instituto Federal como uma escola pública, por mais que a gente saiba, enfim, várias questões em relação ao ingresso do Instituto e tal, mas como foi a relação com os alunos e alunas à distância e como receberam esse projeto? Eu posso começar falando, depois se as meninas quiserem, elas complementam.
o NUGEDS já existia desde 2017, só que aí o NUGEDS é núcleo de gênero, diversidade e sexualidade. Então, a gente aborda múltiplas questões e a depender, assim, do momento histórico, o que chamar mais atenção a gente, ou os alunos também provocam muito a gente. Eles falam, professora, vamos discutir isso. E a gente sempre trabalha, porque a gente entende isso, que projeto de extensão e pesquisa também é um projeto de ensino. Então, está tudo muito imbricado. Então, a gente costuma trabalhar através de projetos interdisciplinares. A gente pensa um projeto para a nossa disciplina e para as outras, e trabalha isso, e convida os colegas que aceitam trabalhar de história, de sociologia, de artes, e aí a gente faz um projeto comum no bimestre, dessa forma que a gente sempre trabalhou antes da pandemia. E aí veio a pandemia, primeiro que a gente não sabia nem como trabalhar, né, remotamente, né, quando chegou a pandemia, e a nossa direção, coordenação, sempre perguntando para a gente, é preciso, né, preencher uma planilha de trabalho, mesmo que não seja dando aula, porque o ensino não tinha voltado, vocês têm que fazer alguma coisa. Nesse meio tempo surgiu um edital junto à reitoria para os projetos que já estavam em andamento. E aí eu tive essa ideia, porque eu sou a coordenadora, as amigas são parceiras e trabalham igual a mim, mas só pode ter um nome lá, né? E aí eu sou a coordenadora do projeto. E aí eu pensei num projeto junto com as meninas para a quarentena. E no início da quarentena, a gente, né, ficava escutando muitas notícias do índice de violência doméstica crescendo, as multitarefas. Então, estava muito focado na mulher. Então, a gente pensou, a gente não tinha Instagram, porque o nosso trabalho era muito no presencial. Eu, por exemplo, nunca tive Instagram, nunca tive redes sociais, tive que aprender com isso, né, para me adaptar. Mas a gente entendeu que a única forma de trabalhar era essa, não tinha outra forma. E aí a gente se reunia, assim, pelo Zap, reuniões como essas, assim, pelo Meet, com os bolsistas, com as meninas e com os outros parceiros. E aí a gente criou a conta no Instagram. Então, tudo começou com o Instagram. Aí, a partir do Instagram, começam os convites. Vem gravar esse podcast, vem, participa desse evento. E aí foi abrindo até para outras possibilidades, porque a princípio a gente pensava só mesmo no Instagram, nessa divulgação. E como a gente é da área de linguagens, o nosso projeto sempre partiu de poesias, de arte, para pensar essas questões de gênero. A gente sempre fez esse link. Então, se vocês forem lá no arroba Instagram e arroba no GEDZIP, vocês vão perceber lá que a gente tem várias produções que a gente coloca, produções do cenário local, global. Então, a Tatiana Nascimento, por exemplo, tem lá, a gente já postou de vários poemas lá, e também produções da nossa comunidade, porque uma coisa que a gente sempre fez foi também ler, perlaborar, mas também produzir, porque produzindo a gente também, de alguma forma, está perlaborando essas questões. Então, é isso, as meninas querem. Perfeito, você falou tudo. A única coisa que eu posso acrescentar é que a Thaís falou do público, né, do IFE, para esclarecer que a gente não está com o ensino remoto, inclusive hoje está tendo uma reunião para decidir a reabertura do calendário. Nossos estudantes não estão tendo aula, então esses alunos que participam é porque a gente já tinha realmente contato com eles através das redes, porque já são bolsistas, já são voluntários, né, ex-alunos, como o Vitor, que escreveu o conto, ele está sempre em contato com a gente, gravou um vídeo que está no arroba do NUGEDS, né, sobre violência doméstica, e também sobre o público do IFE. Na verdade, é um público muito plural, né? Já foi um público mais elitizado, mas hoje é um público muito plural, graças às políticas afirmativas de cotas. Então, 50% dos alunos que ingressam, eles são alunos que têm cota, e isso dá uma diversidade muito grande para o nosso instituto. É isso. Eu acho que eu só acrescentaria uma coisa, que eu lembro que logo no início, quando a gente começou a pensar nas atividades, uma coisa que acho que incomodou a mim, a Olivia e a Camila, foi uma coisa de que a arte era só algo para aliviar, assim, e a gente pensava que era meio que não era só isso, que a arte era para incomodar, que a poesia
é para inquietar, que é também para falar de angústia. Então, eu acho que isso que a gente ouviu, né, às vezes de outros colegas que não são da área, nos incomodou um pouco e fez também com que a gente quisesse mostrar esses outros aspectos, né, de que a arte ela serve para como alerta, ela serve para perlaborar esses traumas, enfim, ela tem muitas outras funções e perspectivas, muito além de, não serve para a gente simplesmente ter um alívio nesse momento. Obrigada, gente. Obrigada a você, Thaís, pela pergunta. Obrigada. Não sei se alguém tem uma questão. Também achei muito lindo esse projeto e as ações da quarentena, pensando na nossa realidade de agora, né? E muito, muito legal. Vou seguir vocês. Agora que eu vi que vocês botaram um arroba aqui. E já segui o MAP também. Obrigada, Thaís. Também estou seguindo o MAP. E me interessa muito porque esse curso que a gente desenvolveu lá no IFE sobre feminismo decolonial, né? Fiquei pensando assim, devia ter conhecido o MAP antes para fazer, e o curso já está terminando, termina semana que vem, mas já vou entrar para, de alguma forma, fazer um link para pensar essas questões. E queria fazer uma pergunta para vocês, então. Esse trabalho também funciona como um trabalho de pesquisa, mas também funciona como um trabalho de extensão, assim, por exemplo, aí já jogando, né? Se vocês seria possível, por exemplo, vocês fazerem uma palestra, alguma coisa lá para o IFE para a gente, está abrindo a graduação de História lá agora, e aí eu fiquei pensando assim, né, como seria interessante tanto para o NUGEDS quanto para a graduação de História, né, ter essa temática abordada em algum evento lá. É com a gente, né? Mariana? Se as meninas da extroversão quiserem falar melhor, mas é super possível. A gente ia amar, inclusive. Querem falar? Não, Mari, eu acho que tem tudo a ver com você e com a extroversão também. Que a Mari é uma das nossas únicas graduandas de História no MAP. Então, acho que rolaria super. Eu fecho. Inclusive, eu segui vocês de volta, viu? Acabei de seguir, estava seguindo aqui. Obrigada. Então, faz assim, coloca um contato aqui para mim, para eu entrar. Ou eu posso também mandar mensagem direto lá pelo Instagram, que vocês acharem melhor, por e-mail ou por lá. Eu acho que talvez por Instagram fique mais fácil, né? Porque eu, por exemplo, não entro no e-mail do MAP. Então, como você pegou nosso arroba, você pode mandar uma direct. Caso for necessário, eu mando nosso e-mail para você, pode ser? Fechado. Mas nós Obrigada. já ficamos super animadas. Seguir Mulheres Viajantes, seguir, pode ficar tranquila. Se tiver mais, pode mandar aqui que eu estou seguindo. Me manda também, que eu também estou seguindo todo mundo. Isso, vamos se seguir. E fazer essa rede funcionar, né? Eu acho muito importante isso. E quem sabe no futuro a gente também não faça algo do MAP convidando vocês, né? Vamos trabalhar nisso daí. Perfeito. Muito obrigada, meninas. Bom, gente, se a gente não tiver mais nenhum link, nenhuma pergunta,
já trocamos contatos, acho que não sei se podemos encerrar. Quero agradecer, então, mais uma vez a todos pelo encontro, né, e por essa rede, porque eu acho que o que o Nugedes tem me ensinado é formar essa rede. E essa rede começou lá no IFE e ela só vai se expandindo. Eu acho que assim a gente se torna mais forte, né? E a gente vê que a gente não está pesquisando sozinho, tem outras pessoas falando das coisas que a gente gosta de falar também. Que a gente precisa falar, porque às vezes eu falo muito isso, que o Nugedes, eu não comecei o Nugedes, eu nem pesquisava sobre isso, foi uma demanda institucional, os alunos, servidores, falando sobre os problemas, né, que envolvem gênero, sexualidade, diversidade, por isso a gente pensou nesse projeto. Então, essa rede vai se ampliando. Então, muito obrigada. Foi maravilhoso estar aqui com vocês hoje. Obrigada, gente. Vou reforçar aí a mensagem da Olivia. Foi muito bom mesmo participar, ampliar as redes, vou seguir todo mundo também. Obrigada. Eu também quero agradecer a todo mundo que participou. Importante encontrar formas de pesquisar juntos nesse momento de isolamento, né? Foi muito bom. Obrigada, gente. Parabéns pelas pesquisas. Obrigada a todo mundo, gente. Muito obrigada, gente. Queria agradecer o evento, as ouvintes, as participantes também, das meninas do MAP estão aqui em peso no chat agradecendo. Obrigada, de verdade, foi muito legal.